Fala galera, tudo bem com vocês? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo de análises do Brasileirão aí, quinta rodada do Campeonato Brasileiro já, certo? Então, bora aí ver os nossos resultados na quarta rodada, vamos ver como a gente se saiu, beleza? Primeiro jogo que a gente tinha era América Mineiro e Atlético Paranaense. Não tinha deixado nenhuma entrada para esse jogo aqui. O América Mineiro acabou vencendo a partida por 1-0, beleza? Gol marcado ali no segundo tempo. O segundo jogo da rodada era entre Ceará e Bragantino. Tinha deixado uma dica nesse jogo aqui, uma entrada que era o over 1,5. Acabou não batendo, saiu apenas um gol no jogo e trouxe o nosso head. Aqui nas estatísticas a gente pode ver que foi um jogo muito over. 14 chutes do Ceará, sendo 4 no gol, 18 chutes do Bragantino, sendo 6 no gol, tá? Foi um jogo bem movimentado aqui, ficou faltando gol para trazer o nosso win. Gol foi o que não faltou no seguinte confronto entre Goiás e Atlético Mineiro, 2-2, o Atlético chegou a abrir... O Atlético fez 1-0, o Goiás empatou o jogo, o Atlético fez 2-1 e o Goiás empatou o jogo de novo. A gente tinha outra entrada nesse jogo aqui, que era também o over 1,5. Eu comentei que o Atlético estava fazendo o resultado, abrindo o placar e dando aquela segurada no jogo, acabou fazendo isso nesse jogo, por isso não entrei a favor do Atlético e entrei no over 1,5, que bateu aqui, 4 gols, trouxe o nosso green bem tranquilo. O último jogo do sábado era o confronto entre Cuiabá e Atlético Goianiense, não tinha deixado nenhuma dica para esse jogo aqui, tá? Acabou terminando 1-1 aí a partida entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Bora lá para os jogos de domingo, vamos passar aqui, dia 1º, domingo. E agora vamos descer até aqui embaixo na rodada do Brasileirão. Aqui, Brasileiro Série A começou com o confronto no domingo entre Botafogo e Juventude. Acabou terminando aí 1-1 o confronto, o Juventude fez 1-0 e o Botafogo foi empatar de pênalti ali no finalzinho do jogo, 1-1. O segundo confronto do domingo foi entre Corinthians e Fortaleza. Aqui também não tinha nenhuma dica, um bom jogo do Corinthians. Acabou ganhando do Fortaleza aí por 1-0, um gol contra. Aqui tá. A nossa próxima dica estava no confronto entre Coritiba e Fluminense. Cara, e o que o pessoal falou quando o Fluminense abriu esse 2-0, a dica que eu tinha deixado para esse jogo aqui era Coritiba empate anula aposta. Então, o Fluminense abriu 2-0, todo mundo, porque a aposta tá perdida, isso, aquilo. Não, beleza, aparentemente estava mesmo no 2-0. Mas o Coritiba foi lá, fez 2-1, ficou com um jogador a mais, empatou e virou no último lance do jogo ali com o artilheiro Léo Gamalho e trouxe o nosso green aqui também no Coritiba empate anula aposta com muita emoção para quem acompanhou esse jogo, essa virada aqui do Coritiba. O último jogo do domingo, cara, que jogo absurdo. Inter e Avaí, a gente tinha a dica para esse jogo aqui que era Inter para vencer, o jogo acabou dando 0-0. Só deu Inter, o Avaí foi assustar aqui, ó, no finalzinho do jogo em contra-ataques, poderia ter feito gol o Avaí nesses contra-ataques aqui, melhor jogador do jogo, o goleiro Douglas do Avaí, pegou muito, salvou a equipe do Avaí, se não era um jogo fácil para a vitória do Inter aqui, 2 até 3-0, beleza? Trouxe o nosso head aqui, e a gente ainda tinha o último jogo que foi acontecer na segunda-feira, o clássico, vamos ver onde é que tá aqui, o clássico entre São Paulo e Santos, aqui, 2-1 pro São Paulo. A gente tinha a dica aí do over 1,5 nesse jogo, que também bateu e trouxe o nosso green aqui, um jogaço. Assisti esse jogo aqui também, um bom jogo aí, fechando a nossa quarta rodada do Brasileirão aí, com o green no clássico, beleza? Bora partir aí para os jogos dessa quinta rodada. Essa quinta rodada já iniciamos com um clássico, Atlético Mineiro e América Mineiro, tá? O mercado dando ali um favoritismo pro Atlético, pagando 1,36 a vitória do Atlético e 8 para a vitória do América, tá? Curiosamente, o último confronto das duas equipes foi exatamente essa semana, foi... hoje é quinta, foi terça ou foi quarta? Agora aqui eu não me lembro, foi terça-feira. Foi terça-feira, dia 3, vitória do Atlético. Aqui, a última vitória do América foi lá em 2019, tá?
Então faz tempo que o América aí não ganha do Atlético. Temos aqui os últimos 10 jogos do Atlético, tá? São 6 vitórias e 4 empates. Já o América aí tem apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, 1 empate e 6 derrotas, tá? Cara, para esse jogo aqui a gente poderia sim pensar, putz, olha quanto tempo faz que o América não ganha, o América não vem jogando bem. E o Atlético Mineiro muito favorito, porém o Atlético vem deixando a desejar nas últimas rodadas do Brasileiro aqui, ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense e empatou com o Curitiba dentro dos seus domínios, depois de abrir 2-0, e empatou com o Goiás também, só que agora fora de casa, estando na frente aí da equipe goiana por 2 vezes, deixou o Goiás chegar ao empate. Por isso eu não me sinto tão confortável para pegar essa entrada a favor do Atlético Mineiro, tá? Eu vou abrir o jogo aqui na Bet365 com vocês. Atlético Mineiro e América Mineiro. A dica que eu vou deixar é em gols, é o over 1,5, tá? Pegar ele nas cotações ali acima de 1,60, tá? Acredito que o Atlético vai sim vir para cima, tem que vencer o jogo, tá dentro de casa, já deixou ponto nas 2 últimas rodadas, pode dar espaço para os contra-ataques do América Mineiro, com o Paulinho Boia ali, tá? Que pode fazer um estrago. Então a dica que eu deixo para esse jogo aqui é o over 1,5. O próximo jogo que temos aqui é entre Atlético Paranaense e Ceará, beleza? Mercado dando favoritismo para o Atlético, pagando 2,1 a vitória do Atlético e 3,5 a vitória do Ceará, tá? Os confrontos diretos aqui nos últimos 3 anos. Temos os últimos 10 jogos do Atlético. O Atlético vem de 3 derrotas consecutivas, tá? Nesses últimos 10 jogos aí conseguiu apenas 4 vitórias. O Ceará, por sua vez, nos últimos 10 jogos tem 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Vem numa sequência muito boa aqui o Ceará, tá? As duas equipes ali que após esse confronto no sábado tem confrontos pela Copa do Brasil. Desculpa. Desculpa aí, pessoal. O Atlético pega o Tocantinópolis e o Ceará enfrenta a Tombense, duas equipes ali que de menor expressão. Acredito que tanto o Atlético quanto o Ceará venham com suas equipes titulares aqui para esse jogo, tá? O Atlético, não sei se vai ter a estreia do Filipão, que é seu novo técnico. O Atlético demitiu o Carille aí com 21 dias de trabalho. Não sei se o Filipão já estreia para esse jogo aqui contra o Ceará. Então eu vou preferir ficar no ao vivo para esse jogo aqui. Não vou deixar nada pré-live para esse confronto entre Atlético e Ceará, beleza? Temos uma rodada de Brasileirão cheia de clássicos aqui. Clássico entre Flamengo e Botafogo, beleza? Aqui temos o confronto nos últimos 3 anos, apenas vitórias do Flamengo, nenhuma vitória do Botafogo e um empate, beleza? Em 7 jogos aí, o Botafogo não superou o Flamengo. Temos aqui os últimos 10 jogos do Flamengo, apenas uma derrota, 4 empates e 5 vitórias. O Botafogo tem 3 derrotas, 3 empates e 4 vitórias. Vem fazendo bons jogos o Botafogo. O Flamengo não fez uma boa apresentação ontem aqui pela Libertadores contra o Talheres. Apesar disso, não perdeu, tá? A gente pode ver aqui dos últimos 10 jogos do Flamengo, 2 vezes aqui não bateu o over 1,5, que foi no confronto com o Atlético e no confronto com o Palmeiras. O Botafogo, por sua vez, dos últimos 10 jogos, apenas esse confronto aqui contra o Fluminense não bateu o over 1,5, tá? Tendo em vista aí as apresentações das duas equipes, eu não vou abrir posição a favor do Flamengo. A minha dica aqui vai ser em gols também, tá? Flamengo e Botafogo aqui. A dica que eu deixo para o confronto é sim o over 1,5, pegar ele em cotações ali a partir de 1,55, 1,60. Acredito num jogo bem aberto aqui, vai ser um jogo muito bom aqui entre Flamengo e Botafogo. E eu não falei que a rodada estava cheia de clássicos. Lá em Goiânia temos Atlético Goianiense versus Goiás. Temos aqui os confrontos nos últimos 3 anos, uma quantidade imensa de confrontos e apenas 3 vitórias do Goiás. O Goiás aí bem freguês do Atlético Goianiense, pelo menos nesses últimos 3 anos aí. Temos aqui os últimos 10 jogos do Atlético Goianiense, que vem muito bem, são apenas 2 derrotas
uma pela Sul-Americana contra o Antofagasta e uma pelo Brasileiro contra o Bragantino, lá em São Paulo. O Goiás, por sua vez, não sabe o que é vencer há 8 jogos, são 6 derrotas e 2 empates nos últimos 2 jogos. Vem numa sequência muito ruim o Goiás aqui, tá? Se não se tratasse de um clássico, mesmo com todo esse favoritismo que o Atlético Goianiense vem mostrando nos últimos jogos aqui, eu abriria a posição a favor do Atlético Goianiense, tá? Mas, se tratando de um clássico, eu já fico com o pé um pouco atrás e prefiro levar esse jogo pro ao vivo aqui, tá? Então, quem gosta de pegar back aí a favor a algum time, fica de olho nesse Atlético Goianiense aqui, que eu acredito que tenha muito valor. Deixa eu ver se o jogo tá aberto aqui na bet, só para nós ter uma ideia. 1,85, muito valor. Pegando ele aqui, antes do jogo começar, tem o pagamento antecipado, que se o Atlético abrir 2 gols de diferença, a bet já tá paga. Então fiquem de olho aqui. O próximo confronto que temos aqui é lá em São Paulo, entre Palmeiras e Fluminense. Fluminense aí com o segundo jogo do Diniz estreou com vitória. Palmeiras aí com o Abel Ferreira, né, fazendo um trabalho incrível. Temos aqui os últimos confrontos entre as equipes, bem disputado. 3 vitórias do Palmeiras, 2 vitórias do Fluminense e um empate. Detalhe, todas as vitórias do Palmeiras dentro dos seus domínios, os empates e a derrota fora, lá na casa do Fluminense, certo? Temos os últimos 10 jogos aqui do Palmeiras, uma derrota apenas, 2 empates e 7 vitórias, tá? Vem de 4 vitórias consecutivas aí o Palmeiras. Fluminense, por sua vez, dos últimos 10 jogos, tem 3 empates, 3 derrotas e 4 vitórias. Conseguiu uma vitória aí contra o Júnior depois de 3 jogos sem vencer, tá? Para esse jogo aqui, o Palmeiras em seguida enfrenta Juazeirense pela Copa do Brasil e o Fluminense enfrenta o Vila Nova, tá? Ambas equipes ganharam aí os primeiros jogos. O Palmeiras faz uma campanha excelente, ainda mais dentro dos seus domínios, tá? O Fluminense aí apenas o segundo jogo do Diniz. Acredito aqui numa vitória do Palmeiras. Vou abrir o jogo aqui na Bet365 com vocês. A dica que eu deixo para esse jogo é Palmeiras para vencer, tá? Pode pegar aqui em cotações de 1,60 que tá lindo, que se o Palmeiras abrir 2 gols de diferença aí, tem o pagamento antecipado, certo? Em seguida, pode-se dizer que temos mais um clássico entre Bragantino e Corinthians, um clássico paulista aqui, certo? Os últimos confrontos aí entre as equipes nos últimos 3 anos são 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Bragantino e 3 empates. Bem disputado esse confronto aqui. Temos aqui o Bragantino que nos últimos 10 jogos perdeu apenas 2 vezes, empatou 3 e ganhou 5. E o Corinthians aí dos últimos 10 jogos perdeu 3, ganhou 5 e empatou 2. O Corinthians vem numa boa crescente aí, tá? Em seguida, o Corinthians enfrenta a Portuguesa pela Copa do Brasil e o Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro, mas pelo Brasileiro, aí, certo? Para esse jogo aqui, acredito num confronto bem aberto entre as duas equipes, tá? Eu não ia deixar nenhuma dica, mas tá coçando aqui, eu preciso dar essa dica que eu quase nunca dou para vocês. Então, eu vou dar essa dica aqui entre Corinthians e Bragantino. Acredito num jogo aberto, num jogo over, e a entrada não tem como ser outra. O over 1,5 aqui, pegar ele em cotações a partir de 1,55, 1,60, tá? Acredito que tem bastante valor nesse confronto aqui. Quase chegando aqui ao fim dessa quinta rodada, temos o confronto entre Santos e Cuiabá, lá na Vila Belmiro, tá? Temos confrontos diretos entre as equipes nos últimos 3 anos, só no ano passado, uma vitória do Cuiabá e um empate. O jogo aconteceu na última rodada, esse empate aqui entre Santos e Cuiabá, que acabou... esse empate aqui acabou tirando o Santos da Libertadores. Bem lembrado, bem lembrado. Temos aqui os últimos 10 jogos do Santos, tem 9 na verdade, são 3 derrotas, 4 vitórias e 2 empates, certo? O Cuiabá aqui sim que são os últimos 10 jogos, a equipe não vence há 3 jogos, dos últimos 10 venceu aí apenas 4, perdeu 4 e empatou 2, tá? As duas equipes aqui não vêm numa sequência boa, ainda não se encontraram, o Santos começou muito mal contra o São Paulo, aqui o clássico eu assisti, o Santos foi muito mal no primeiro tempo. Cuiabá também não vem fazendo boas partidas, então por isso
Para esse jogo aqui eu vou me manter de fora, vou fazer ele ao vivo lá no nosso grupo VIP, mas aqui não vou deixar nenhuma dica para esse jogo aqui. E mais um clássico na rodada, dessa vez um clássico aqui do Sul, Juventude e Internacional, certo? Temos os confrontos históricos aqui nos últimos 3 anos, apenas 2 vitórias do Juventude e 6 vitórias do Internacional. Detalhe que as 2 vitórias do Juventude aconteceram dentro dos seus domínios, tá? Temos aqui os últimos 10 jogos do Juventude, o Ju não vence aí há 5 jogos que a equipe não sabe o que é uma vitória, empatou com o Bragantino, perdeu para o América, empatou com o São Paulo, perdeu para o Cuiabá e empatou com o Botafogo. O Inter, por sua vez, vem de um empate aí contra o Avaí, que quebrou a sua sequência de 3 vitórias consecutivas, joga hoje contra o Guairena aí pela Copa Sul-Americana, tá? Aqui, já por se tratar de um clássico, eu já ia ter um pé atrás aqui, mas não consigo imaginar se o Inter vai vir com força total para esse clássico. Não sei se o Inter vai ir com força total para o jogo contra o Guairena. Tudo vai depender das escalações do Inter, tá? E por isso, para esse jogo aqui, eu vou me manter de fora. O Ju vem perdendo aqui os últimos confrontos para o Inter. Ganhou lá em 2021, mas perdeu esse ano em casa para o Inter por 2-1 na estreia do Campeonato Gaúcho. Então eu vou ficar de fora desse clássico aqui, mas assistirei, hein? Assistirei ao vivo esse jogo em loco no campo. E o último jogo do domingo é o reencontro do Rogério Ceni com o Fortaleza. Fortaleza e São Paulo lá em Fortaleza, certo? Temos aqui os confrontos nos últimos 3 anos. Tem muitos confrontos, são 4 vitórias do São Paulo, 2 vitórias do Fortaleza e 4 empates, tá? O Fortaleza aqui, que dos últimos 9 jogos venceu apenas 3, tá? Venceu 3, empatou 1 e perdeu 5. Não vinha de uma sequência muito boa, ganhou do Vitória, empatou com o Caucaia, ganhou do Caucaia, final do Cearense aqui. Conseguiu sua primeira vitória na Libertadores, perdeu para o Corinthians pelo Brasileiro e hoje enfrenta o River Plate aí pela Libertadores, ainda sonhando com uma possível classificação. O São Paulo, por sua vez vem de 2 vitórias consecutivas, uma delas, inclusive, no clássico contra o Santos. Perdeu apenas 2 dos últimos 9 jogos e empatou 2, beleza? Vem numa sequência muito boa o São Paulo aqui. Para esse jogo, acredito num jogo bem over, tá? Apesar de nos últimos 9 aqui do Fortaleza, 3 não terem batido o over 1,5. Aqui contra o Corinthians, aqui contra o Caucaia e contra o Cuiabá, eu acredito muito nesse over pelo fato da equipe estar jogando em casa. É a última colocada por enquanto, né? O Fortaleza aí temos apenas 4 rodadas e a equipe tem um jogo a menos, mas por enquanto é a última colocada. Precisa fazer de tudo para vencer em casa aí e começar a subir, porque a gente sabe, se começa a passar muito tempo lá embaixo, fica difícil sair. Mas os últimos 9 jogos do São Paulo aqui, todos eles bateram o over 1,5. Apenas 2 dos últimos 9 não bateu o 2,5, então acredito num jogo bem over aqui. Vamos abrir ele aqui na Bet365. Opa, não é Flamengo não. São Paulo e Fortaleza. A dica que eu deixo é na aba gols, é o over 1,5, pegar ele ali acima de 1,60, beleza? E o último jogo da rodada, confronto entre 2 equipes que subiram juntas para a Série A, Avaí e Coritiba, lá em Santa Catarina. Os últimos confrontos aí nos últimos 3 anos tiveram apenas 2 vitórias do Coritiba, tá? O Avaí vem de um bom jogo contra o Inter aí, certo? Dos últimos 10 jogos perdeu apenas 3, vai fazer de tudo aí para se manter nessa Série A e precisa dos pontos dentro dos seus domínios aí se quiser ficar na Série A. O Coritiba, por sua vez, perdeu apenas 1 dos últimos 10 jogos, empatou 2 e ganhou 7. Vem de uma sequência muito boa, vitória contra o Fluminense aí no último jogo de virada, depois de estar perdendo por 2 gols de diferença. Para esse jogo aqui, acredito numa superioridade do Coritiba. O Coritiba tem um time melhor que o Avaí, tá? Então, para esse jogo aqui, a dica que eu deixo, vamos abrir aqui, Coritiba e Avaí. A dica que eu deixo é em odds asiáticas, handicap asiático mais opções, é essa linha aqui, ó, é o mais 0,5 a favor do Coritiba. Isso é a mesma coisa que Coritiba ou empate.
Então, se o Coritiba vencer ou o jogo terminar empatado, a gente tem o green, e caso o Coritiba perca, aí sim a gente tem o nosso prejuízo aqui na entrada, beleza? Essas aí eram as minhas dicas para essa quinta rodada e uma boa sorte para nós e para todo mundo, tá? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal que é muito importante e compartilha com os amigos, beleza? Valeu aí e até a próxima!